E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo estudando? Como é que tá? Beleza? Bom, vamos para a segunda parte dos vídeos, do vídeo, né? Na verdade, que é uma continuação da semana passada, sobre o Código de Ética dos Publicitários, tá? Semana passada, então, a gente viu aquela primeira versão do código que foi escrita lá em 1957 e que em 2014 teve uma remodelação, vamos dizer assim. Tem uma reestruturação, tá? Então hoje a gente vê a segunda parte deste material, que é importante vocês conhecerem, e ele já começa no texto. Ele começa assim: normas de orientação ética do profissional de propaganda. E ele estabelece, ele já não coloca no começo do texto, como que foi a idealização desse material. Ele coloca lá o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da Associação dos Profissionais de Propaganda, a APP, reunidos em reunião mensal ordinária. Lembra que teve um evento que eu falei para vocês, e nesse evento foi até divulgado o material final do código para os convidados que estavam lá e que acabaram sendo todos impactados pelos ditames novos do código. Aprovaram por unanimidade o que se segue como documento orientador do comportamento ético profissional a ser seguido pelos profissionais de propaganda em agências de publicidade, veículos de comunicação e empresas anunciantes. Bom, e ele estabelece como duas, ele coloca primeiro e segundo. Ele diz que primeiro há o reconhecimento dos profissionais de publicidade e propaganda. Reconhecem os profissionais de propaganda. Aquele pessoal que estava reunido reconhece a necessidade daquele profissional e comprometem-se todos eles a acatar o código de ética que foi aprovado lá em 57, lá, né, em 1957, transformado lei pelo artigo 17 da Lei 4.680 de 65, que é uma outra lei que estabelece também o exercício profissional dos publicitários no Brasil, em princípio e normas orientadoras da atividade publicitária nacional. Ou seja, princípios que eles vão colocar, além daqueles 28 itens que a gente viu na semana passada, ele também vai colocar esses outros princípios e normas orientadoras. E segundo, ele, para atender à exigência ética de um novo tempo iniciado com a revolução dos meios e formas de comunicação, sem prejuízo do acatamento aos princípios que nasceram dos anseios de comportamento datados da metade do século passado, ou seja, das mudanças que houveram desde a metade do século passado, desde 1950 até os dias atuais. E nisso estão levando em consideração a questão da televisão, a questão do rádio, o advento da internet, a queda, inclusive, dos materiais impressos, as novas estratégias midiáticas. Eles resolvem discutir e aprovar nova e complementar norma orientadora de comportamento ético que se fundamenta nos seguintes pontos. E aí eu vou trabalhar com vocês esses pontos mais atidamente. A grosso modo, são princípios que todos eles falam sobre o princípio que rege a profissão de acordo com os novos enquadramentos profissionais, as novas atividades profissionais, mas levando em consideração que o profissional de propaganda é muito responsável, digamos assim, por todo aquele material que ele divulga, ou por toda a campanha que ele coloca na prática. Mais ou menos isso. E também, vocês vão ler nesse material, no que a gente vai discutir rapidamente, que há uma preocupação com as garantias dos direitos que estão previstos, meio que eticamente, na Constituição, certo? Nada que fosse algo muito atentatório, inclusive, aos ditames da sociedade, mas que acompanhe a evolução da sociedade. Eles vão usar essas palavras, né? Algo que não seja denegritivo, inclusive, às instituições. Há uma preocupação nessas novas normas na relação entre o publicitário e o cliente. Então veja, é muito mais amplo do que a gente pode imaginar simplesmente falar que é um código norteador das atividades éticas. Não. Ele é uma espécie de manual, quase, das atividades de como que você tem que se comportar diante do cliente, como que o cliente espera que você se comporte diante dele e como que os outros companheiros de profissão estão vendo a sua prática, o seu trabalho. Eu vou ler por cima, mais ou menos, os itens, porque os textos são muito longos, às vezes eles são muito rebuscados.
muito minucioso. Mas vamos lá, por exemplo, a publicidade é parte legítima da comunicação social, está previsto na Constituição, gozando como tal das proteções relativas à livre expressão de pensamento. Ok, a publicidade também tem que ser fruto do livre pensamento humano. Compromete-se o profissional de propaganda como contribuição ao Estado democrático de direito a adotar como norma de comportamento o cumprimento da legislação que rege a sua atividade e respeitar a liberdade desse mercado, acatando ainda tudo o que a autorregulamentação afixar como base ética das relações. Então existe uma previsão de que o próprio conjunto das agências, o próprio conjunto dos publicitários vai se autorregulamentar. O CONAR está aí exatamente para isso, que é o Conselho Nacional dos Publicitários, como colocamos de um modo geral, para regular aquilo que pode ser uma prática lesiva ou não aos consumidores e aos clientes que recebem a propaganda. Rejeitam qualquer ato ou fato que comprometa ou desmoralize a publicidade de bens, de serviços e de ideias. O publicitário exerce atividade profissional sob a presunção de boa-fé do receptor, ou seja, não é para se trabalhar, não se aceita trabalhar com enganações, com produtos que não são realmente, que não vendem para o consumidor aquilo que está sendo anunciado, sendo dever individual defender a verdade na formulação de peças e na forma de sua veiculação. Então, há uma preocupação do poder que o publicitário tem na influência das pessoas no ato da compra ou no ato do consumo como um todo. E isso é meio que norteado por esses itens que estão agregados ao Código de Ética de 57. Os profissionais de propaganda devem sempre observar e respeitar as práticas comerciais dos veículos de comunicação, os quais poderão recusar ou suspender a veiculação de qualquer mensagem que colida com as normas legais e de autorregulamentação publicitária, com seus princípios e valores e sua orientação editorial. Ou seja, se uma propaganda, uma campanha publicitária ostensivamente está atacando um princípio que aquele veículo de comunicação não prega, o veículo pode muito bem cancelar a veiculação. Ele não é obrigado a aceitar a veiculação daquela mídia, certo? Daquela campanha como um todo. Então o publicitário tem que entender um pouco de qual mídia ele vai anunciar, para qual mídia ele vai anunciar o produto que está na mão do cliente que está sendo colocado no mercado. Também ele diz uma outra parte: os profissionais de propaganda têm consciência dos riscos e perigos de práticas antiecológicas, sendo o compromisso individual de cada um lutar pela sustentabilidade e recusar-se a praticar qualquer ato que possa resultar em prejuízo ao meio ambiente. E isso é muito importante, porque as propagandas, inclusive de produtos que possam representar algum risco à saúde humana, à saúde animal, mais recentemente, e ao meio ambiente, tem que deixar isso claro nas suas propagandas. Imaginem vocês, por exemplo, um inseticida. Veja, o inseticida é um veneno. É um veneno enlatado, é um veneno para matar pragas. Mas aquilo representa um grande perigo para crianças, por exemplo, para pessoas que têm alergia. Então eu faço uma campanha publicitária, por exemplo, em que eu mostro, por exemplo, a eficácia. Antigamente tinha isso, né? Colocava, sei lá, vários pernilongos numa caixa e injetava, e os pernilongos caíam mortos. É uma espécie de crueldade, vamos colocar assim, mas então tem que se tomar cuidado. Por quê? Porque aquele mesmo produto também libera gases na atmosfera, não é algo tão bom para o meio ambiente, precisa ter o descarte saudável. Ou uma outra instrução, um exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, veja bem, as propagandas que são distribuídas na rua, elas, a partir dessas normas orientativas, todas elas são obrigadas a constar lá, não jogar este panfleto em vias públicas, porque isso gera poluição. Os encartes publicitários têm que ser normalmente oferecidos para o cliente, que eles sejam feitos em papel reciclável, que é mais caro? É, mas é muito mais condizente com a sustentabilidade do meio ambiente. Enfim, são funções que o publicitário tem que ter nesse trato com o cliente. Consideram-se os profissionais de publicidade como integrantes ativos nos esforços de compliance, pelo qual os ambientes de trabalho, as relações negociais, especialmente com entes públicos, protejam-se de toda forma de corrupção e desvio de condutas éticas. O compliance nas empresas hoje é um termo muito recente e é um termo muito utilizado, que é nada mais nada menos que você falar da responsabilidade que você vai ter diante do teu trabalho e o meio ambiente como um todo. Então, de uma maneira geral, você tem que respeitar algum tipo de norma interna que respeite a diversidade, que respeite a liberdade individual,
alguma coisa que norteie, inclusive, as ações daquela empresa em relação a normas regulatórias como o ISO 9000, ISO 24000, ações que podem, de uma maneira geral, beneficiar a empresa e também o ambiente social em que ela está colocada. É uma atividade, é uma prática que deve ser norteada pelo publicitário. Aí eles também vêm, condenam os profissionais de publicidade, toda a forma de mistificação do trabalho publicitário, que deve ser claro identificado como tal, respeitador dos usos e costumes, prevalentes e livre de todo tipo de induzimento. O publicitário não é um grande guru. O publicitário ele não é um grande ser sapiente que desenvolve uma atividade paranormal. Não, ele é um técnico que entende de vendas para um público específico, ou para públicos específicos. Ele vai se fazer valer das ferramentas, certo? Só que ele também tem que receber, ele tem que condenar essas condutas que transformem ele numa espécie de showman. A gente recentemente não tem mais isso, mas até alguns anos atrás havia mais ou menos essa ideia de que o publicitário era um ser meio que divino, né? Uma pessoa que tinha uma ideia. Não, calma lá, ele é um profissional. E como tal, ele tem que ser respeitado como tal. E ele não é único, ele é um grupo de pessoas que vão trabalhar em torno de uma agência através de uma ideia. Basicamente é isso. A publicidade deve ser livre de toda forma de discriminação, isso é basilar, né? Seja de gênero, opção sexual, de cor, condição econômica, raça, igreja, etc. E ele, inclusive, olha só, devendo ser compromisso do publicitário atuar de forma a não constranger ou humilhar os seus semelhantes com o produto do seu trabalho, ou com atitudes individuais ou corporativas da qual participe. Então é lutar contra essas atitudes preconceituosas ou racistas que venham a acontecer dentro do ambiente de trabalho. Os publicitários também defendem a liberdade de mercado, condenando toda forma de restrição, inclusive a governamental, por entenderem que o cidadão que recebe mensagens escolhe bens e serviços ou opta por aderir às ideias livremente formuladas, é o senhor do seu destino e o grande empreendedor do desenvolvimento econômico que gera bem-estar social. É o consumidor que vai estabelecer se a sua campanha teve sucesso ou não. Por quê? O consumidor pode ser apresentado a ele, através da sua campanha, um produto, mas se aquele produto encalhar, não é culpa do publicitário, é porque aquele produto pode não ter uma qualidade desejada, ou o consumidor utilizou aquilo, comprou aquilo, viu que é ruim e não quer usar mais. Então ele não pode ser culpado por aquilo estar encalhado no mercado. Não. É um risco do negócio que o cliente vai assumir. Mas cabe também ao publicitário orientar este cliente em relação à qualidade do seu produto, a qualidade que está sendo oferecida sobre o seu produto. Está dentro da regra, está dentro daquilo que é o normal, que é o normatizado na atividade profissional e publicitária. O código, as normas também estão dizendo assim que tem o dever do publicitário com compromisso da atividade de exercer, contribuir para o entendimento entre os homens, começando pelo respeito à língua portuguesa, automaticamente. A gente também tem um problema sério na profissão, porque você tem vários termos que são em inglês, que acabam dificultando um pouco a comunicação, mas resolver exatamente essas travas da sociedade, né? Ai, o budget foi aprovado, é o orçamento, sabe? Umas coisas que não precisam, às vezes, ser muito glamorizadas na profissão, mas que infelizmente acontecem. Os publicitários defendem o uso contínuo de pesquisas que balizem o trabalho que realizam e permitam o entendimento dos fenômenos sociais, condenando, no entanto, qualquer uso inapropriado de tais pesquisas, especialmente no campo político. E isso é muito importante, porque uma pesquisa mal feita naufraga o negócio. Uma pesquisa enganatória, vamos criar essa palavra, né? Criar esse neologismo. Uma pesquisa falsa, apresentada por um cliente somente para obter aquele trabalho, pode prejudicar muita gente. Então veja, o publicitário tem uma responsabilidade muito grande na mão dele. Se ele faz uma campanha boa para um produto A, B ou C, existe uma cadeia de pessoas que estão trabalhando para aquele produto. Funcionários, profissionais, técnicos. Então, depende também um pouco dessa responsabilidade ser normatizada e ser deixada clara e transparente para esses publicitários. Os publicitários defendem, para sanar disputas e eliminar conflitos profissionais, o uso da arbitragem privada exercida por pessoas qualificadas e que dominem por conhecimento os meandros da atividade publicitária, ou seja, os problemas internos que acontecerem ou que houverem entre
outras agências ou dentro dos ambientes, então que ele seja regulado internamente pelos profissionais que são internos ali dentro. Os publicitários entendem que o respeito à propriedade intelectual, olha o que eu falei, na atividade que exerce é fundamental e indispensável. É outro item também, que é uma norma orientatória, é do publicitário, é da agência, a propriedade intelectual daquela campanha. Eles condenam também toda forma de egoísmo funcional, defendendo que todos os que exercem a atividade tenham direitos iguais. Isso é uma maneira, é uma sinalização em 2014 em relação aos egos exaltados dos publicitários, dos agentes, dos criativos das agências, porque é um trabalho de equipe, não é um trabalho único e exclusivo, não existe urgência em publicidade. Condenam ainda pelos danos que causam às pessoas e às empresas nas quais exerce atividades, todas as formas de assédio moral e sexual, recomendando todos que mantenham-se atentos na defesa disso tudo, de uma maneira geral, e caminhando mais para o final, ele vai ter esses últimos 3 itens, que o documento que foi aprovado e foi criado como uma ação para complementar o código lá de 57, de 1957, deve servir de ponte para o tempo da comunicação eletrônica, que ampliou a voz da população e não deve servir como instrumento de isolamento dos homens. Na verdade, essas normas elas têm que acompanhar a evolução da digitalização das informações e da digitalização do trabalho publicitário. Para os profissionais de propaganda, tudo e todos no país devem estar condicionados ao integral respeito às liberdades fundamentais. E vem aquilo que eu estou falando desde o início. A questão da liberdade, a questão do cerceamento de liberdade que não pode ser permitido, a censura, esses itens todos estão sendo trabalhados por essas normas. E, finalmente, é recomendado aos profissionais de propaganda para que atuem de acordo com o tempo em que vivemos, a prática solidária da convivência profissional, com participação ativa nas entidades que tratam de assuntos de interesse individual e coletivo de todos aqueles que exercem atividade da comunicação. Ou seja, o congraçamento de todo mundo para que todos atinjam um objetivo comum, que é de criar boas agências, boas campanhas publicitárias, vendendo bons produtos de qualidade e que respeitem principalmente o consumidor. E ele é datado de abril de 2014. Então, de uma maneira geral, deixa eu até voltar aqui à animação, a gente está lidando com um tipo de material muito muito peculiar, vou colocar assim, por assim dizer, né? Isso, voltei aqui. É um material muito sensível a uma série de coisas que a gente hoje sabe na prática que existem, mas que efetivamente tinham que ser colocadas à risca e tinham que ser seguidas à risca naquele momento. Mas que hoje a gente espera que já seja meio que introdutório na cabeça de todo mundo que trabalha com ética, que trabalha com publicidade como um todo. É algo ainda a ser muito discutido, muito debatido, mas que ainda precisa de entrar um pouco na cabeça, vamos colocar assim, de alguns publicitários por aí afora. Mas precisava naquele momento ser colocado no papel. Tá legal? Pessoal, se tiver dúvidas, revisem essas aulas, voltem, ouçam estilo podcast, é importante, e dúvidas, tirem comigo que eu estou à disposição. Tá legal? A gente se vê até semana que vem. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço. Até lá.